Olá, eu sou Ícaro Aceituno, esse é o canal Reprograma. O objetivo desse canal é ser como um filtro que te traga boas informações a respeito de um desenvolvimento pessoal ou empresarial, ou de um crescimento, de uma melhora nas suas finanças, no seu relacionamento, na sua saúde. E o assunto desse vídeo é: será que o mundo está perdido mesmo? Vira e mexe, a gente ouve pessoas falando por aí que o mundo está perdido, que nunca viu tanto preconceito, nunca viu tanta homofobia, que nunca viu tantos gays, ou sei lá, que a política está um caos, que os jovens de hoje em dia não prestam, que a mentalidade das pessoas é terrível, que tanta crueldade, que tanto assassinato, tanto estupro, tanto isso, tanto aquilo, que tá tudo péssimo, o mundo vai acabar em bomba. Será? Será mesmo? Se a gente for parar para pensar realmente sobre isso, há menos de 140 anos atrás, ou seja, provavelmente seus bisavós tenham vivido na época da escravidão. A gente fala de preconceito hoje, tá, eu sei que esse é um assunto que a gente tem que melhorar muito ainda como humanos, né? Mas há 140 anos atrás tinham pessoas amarradas num pedaço de pau, tomando chicotadas, porque elas colheram menos café ou menos cana, ou elas simplesmente deixaram de fazer o gosto dos seus donos. Olha que absurdo! Tinha escravidão no Brasil há 140 anos atrás. Aliás, há 130 anos atrás tinha escravidão no Brasil. E a gente fala hoje em dia de um bullying ou alguma coisa do tipo, como se o mundo tivesse completamente perdido, como se não houvesse mais solução para nada que está acontecendo. E sim, a gente está melhorando. Sabe, o ser humano ele tem evoluído. A gente está num período que não tem tanta guerra quanto tinha há um pouco tempo atrás. Sabe, a gente está falando de... A gente saiu há pouco tempo da Segunda Guerra Mundial. E há pouco tempo que eu falo em relação a todo o tempo histórico da humanidade, né? Então a gente tem se desenvolvido sim. E fala, mas a juventude hoje em dia está perdida. Como assim? As pessoas morriam com 30 anos antigamente por causa de doença que hoje em dia é uma coisa que você cura no postinho. Então, a gente está melhorando, sabe? Tem coisas mais importantes para se preocupar do que se seu vizinho é petista e você é do PSL ou, sei lá, só quer falar mal de política mesmo. As pessoas falam, mas a política está perdida hoje em dia. Pouco tempo atrás a gente estava vivendo num período de ditadura que você não podia nem se expressar. A mídia não podia publicar as coisas por aí, que tinha morte, né? Se você falasse que você era contra o governo, você morria. Hoje em dia a gente tem pelo menos um pouquinho de liberdade de expressão. Mas por que eu estou falando isso? Sabe, tem um livro fantástico que eu já li umas 5 ou 6 vezes, que é A Profecia Celestina, que ele conta bem sobre esse desenvolvimento da mentalidade da humanidade. E em que ponto a gente está, em que ponto a gente vai chegar, em que ponto a gente já esteve, né? Conta sobre a evolução histórica da mentalidade, da espiritualidade das pessoas. Eu acho simplesmente incrível, foi um livro que transformou a minha vida, transformou a minha mentalidade. Eu sou apaixonado por esse livro, aliás, o link para você poder comprar esse livro vai estar aqui na descrição, aqui embaixo nos próximos comentários, para você poder comprar ou para ler pelo Kindle ou fisicamente. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar se a gente está tão preocupado com as coisas que estão acontecendo, se a gente fica pensando tanto negativamente que está tudo perdido, será que isso não é só uma desculpa que a gente está inventando para não melhorar? Será que isso não é uma zona de conforto que a gente está criando em nós mesmos para não evoluir? Porque se você muda, se você transforma um pouquinho só dentro de você, com uma certa esperança de que as coisas estão melhorando, as coisas começam a mudar ao seu redor. Se você muda, o seu mundo muda. Então, se a gente parar de pensar que está tudo perdido, que, nossa, que absurdo, quantos gays tem hoje em dia, e daí? Sabe, o que isso vai interferir na sua vida? Se seu vizinho quer ficar com um homem, ou se sua vizinha quer ficar com mulher. Mas isso é contra a família, porque essas pessoas não vão procriar, elas não vão ter filhos. E daí? Isso não muda nada na sua vida. Eu tenho amigos que são casados e não têm filhos. E é homem e mulher. Sabe? Tudo é questão de escolha.
Para de ficar pensando um pouco nos absurdos que você acredita que são verdade e começa a prestar atenção na parte boa das coisas. Sabe, essas pessoas que têm um relacionamento afetivo, que são do mesmo sexo, elas sentem amor uma pela outra. E é isso que a gente precisa sentir, amor. Eu não estou falando que todo mundo agora tem que deixar de ser hétero e todo mundo começar a virar homossexual. Não, também não é assim. Não que seja errado, mas o importante, o grande X da questão é que as pessoas tenham mais amor, que elas se amem mais, que elas tenham mais compreensão e que elas comecem a olhar o lado positivo das coisas. Sabe, a humanidade tem se desenvolvido, as coisas vêm se transformando de uma maneira fantástica. As crianças de hoje em dia, a preocupação delas é se o celular delas vai ter bateria suficiente para elas jogarem videogame. E se você for parar para pensar, pouco tempo atrás, a preocupação das crianças dessa mesma idade era se elas conseguiriam chegar na idade adulta, porque elas estavam morrendo de peste negra, de doença de leptospirose, de leishmaniose, de doenças como varíola, uma infinidade de coisas, que hoje em dia essas pessoas não precisam se preocupar mais com isso. Vai no posto, toma uma vacina e acabou, não tem mais doença, sabe? Eu não estou falando que não existe mais doença, mas que tudo melhorou tanto que a preocupação hoje em dia é outra. E a gente pode se preocupar com coisas mais importantes, que é o crescimento, o desenvolvimento, a compreensão, é o compartilhamento de informação, sabe? Se você aprende uma coisa legal hoje, compartilha. Se você aprende uma coisa que não é tão legal, será que é importante que você compartilhe essa informação? Será que é bom o suficiente você falar mal de alguma coisa que está acontecendo e ficar prestando atenção só no que é ruim? Mas o mundo está perdido mesmo, Ícaro, porque eu vejo tanto estupro, tanto isso, tanto aquilo. Cara, para! Sabe, respira um pouco e reflete sobre as coisas, porque para pensar, Adão e Eva, eles foram os primeiros homens na Terra. E aí nasceram os filhos deles e um matou o outro. Então, quer dizer, já o começo da humanidade não foi tão simples assim, né? Já tinha chacina ali. Imagina que quase metade da população foi extinta, porque tinha 2 filhos só e um matou o outro. Então, o que eu quero que você pare para pensar é que tudo tem um lado ruim e tudo tem um lado bom. E se você começa a dar atenção só para o lado ruim das coisas, isso vai se expandir na sua mente. Essa vai ser a sua realidade, é o que você está criando dentro da sua mente, é o que você vai acreditar. Isso vai gerar o seu estado emocional e esse estado emocional vai fazer com que você gere comportamentos negativos. Isso vai gerar os seus resultados negativos. Se você começa a olhar o lado bom das coisas, que tudo está se desenvolvendo, que apesar do que está acontecendo a gente vem melhorando, isso gera um estado bom dentro de você. Esse estado bom te gera bons sentimentos, que fazem com que você gere bons comportamentos, que fazem com que você tenha bons resultados. Então, se você começa a pensar pelo lado positivo, eu não estou falando assim para você deixar de prestar atenção nas coisas que são erradas e deixar de corrigir essas coisas. Isso tem que ser corrigido também. A gente tem que melhorar muito. Existe homofobia, existe racismo, existe preconceito, existe fome. Eu não estou falando que isso não existe. A gente tem que melhorar nesses aspectos, tem que melhorar muito ainda. Só que o que eu estou falando para você é que o mundo não está perdido. As coisas não estão fora de controle. Deus é sábio, Deus é o todo, Deus é onipotente e Ele está organizando tudo para que a gente possa crescer. A gente percebe isso pela situação histórica mesmo. Se você olha pouco tempo atrás, tinha morte, escravidão, desgraça. Hoje em dia já não tem tanto assim. Existe ainda, mas a gente está melhorando. Comece a repensar sobre esses aspectos, reveja seus conceitos. Pare de olhar tanto para o lado negativo. O mundo está perdido mesmo? Ou é só a desculpa que a gente está inventando para não melhorar? Sou grato pela sua atenção. Forte abraço. Namastê. Fiquem com Deus.